Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, estamos aqui para a nossa segunda aula. Opa, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Isto. Estamos aqui para a nossa segunda aula de teologia contemporânea. Eu considero esse assunto que nós vamos entrar aqui um dos assuntos mais importantes. Essa ideia de teologia liberal, né? Essa ideia de teologia liberal, nós vamos ver que há vários nomes que são usados, mas eu considero essa teologia liberal uma das coisas mais perniciosas, mais terríveis que aconteceu dentro da história do pensamento cristão. Foi algo que destruiu, acho que essa é a palavra que eu gostaria de usar assim, foi algo que destruiu a igreja, destruiu a teologia. Se você vê hoje a igreja morta ali na Europa, você pode ter certeza, isso foi fruto dessa teologia. Né? Então, vamos entender o que é essa teologia liberal, que eu, inclusive, em um dos artigos que escrevi sobre isso, eu a chamo de antiteologia, porque, na verdade, o que ela faz é distorcer a realidade acerca de Deus, e vocês vão ver que ela não passa de uma mera máscara de cristianismo, quando, na verdade, de cristianismo ela não tem nada, né? Então, vamos lá, vamos caminhando aqui. Aqui tem uma definição para compartilhar. Teologia liberal, que também pode ser chamada de liberalismo teológico, método histórico crítico, ou pode ser chamada até de modernismo teológico, como alguns gostam de chamar. Foi um movimento teológico cuja produção se deu entre o final do século XVIII e o início do século XX, relativizando, olha o que ele faz, relativizando a autoridade da Bíblia. O liberalismo teológico estabeleceu uma mescla, uma mistura entre doutrina bíblica com filosofia e com as ciências da religião. Então, veja só, você viu uma das coisas que nós vimos aí na nossa caminhada da teologia, que a teologia ela se fundamenta no que a Bíblia diz. A teologia liberal, que nós vimos também na aula passada, ela tem a razão humana, ela tem a razão humana como um dos seus fundamentos. Talvez o fundamento maior seja a razão humana. Então, ela acaba aí misturando filosofia, ciências da religião, e ela acaba com o cristianismo. Essa é a verdade. Ela destrói o cristianismo. E veja bem, algumas igrejas, elas até adotaram essa teologia liberal, muitas igrejas, inclusive essas igrejas acabaram, a maioria delas está falindo, porque ela não tem nada para oferecer. Ela é uma religiosidade barata, não é cristianismo, não é evangelho, tá? Não é evangelho. Mas o que acontece é que as ideias que ela trouxe penetrou mesmo em igrejas que não a adotaram completamente. Então, você vai encontrar hoje cristãos que se dizem cristãos, mas eles têm uma série de crenças, de discursos que são contrários às escrituras. Como o nosso conteúdo ele não é pequeno, eu quero avançar, tá? Eu quero ir um pouquinho rápido aqui. Então, só fazer uma comparação rápida entre teologia bíblica, ou seja, aquela que se fundamenta nas escrituras como verdade revelada de Deus, e essa teologia que tem o nome de teologia, mas longe de esclarecer a verdade conforme revelada nas escrituras, ela deturpa tudo, né? Então, vamos lá ver aqui rapidamente uma comparação. Então, vamos lá. Ela rejeita o exclusivismo do cristianismo. O que é rejeitar o exclusivismo do cristianismo? O cristianismo é o único que salva, gente. O evangelho é o que salva. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Não há salvação em nenhum outro nome, porque nenhum outro nome há dado entre a terra pelo qual deveis ser salvos. Atos 4:12. Então, ela rejeita esse exclusivismo, e aí a pessoa pode ser salva em qualquer religião. Ela faz uma explicação do cristianismo à luz de filosofias correntes. Então, como nós vamos ver aqui, e vamos depois destacar, se dentro da ciência moderna, da visão de mundo moderna, não existem demônios, então eu não posso dizer que demônio existe. Inclusive, um grande representante dessa teologia, que é o Bultmann ele chega a dizer assim que numa era em que nós usamos luz elétrica e escutamos rádio, nós não podemos mais crer em demônios, né? Então, você vê assim, a filosofia moderna, a cultura moderna tem um poder muito grande para definir a verdade e não as escrituras. Rejeição de todo elemento sobrenatural, porque aí se você não tem, se adota assim, a lei natural como o grande evento e não há espaço para intervenções sobrenaturais, isso aí tem que ser rejeitado. Então, todos os milagres, veja só, a teologia liberal, ela rejeita
todos os milagres da Bíblia, inclusive as profecias, porque as profecias, o que são? São anúncios, às vezes, séculos, até milênios antes de acontecer, que foram previstos nas Escrituras. Eles rejeitam qualquer coisa sobrenatural, qualquer coisa que a ciência não explique, vamos dizer assim, eles vão rejeitar. Tá? Negação das verdades históricas do cristianismo. Jesus Cristo é Deus feito homem? Não, isso eu não posso aceitar. Nasceu de uma virgem? Não, não posso aceitar. Ressuscitou dos mortos? Não, não posso aceitar. Então, todas as verdades históricas do cristianismo eles rejeitam. Distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O que é isso? Ele fala assim, Jesus existiu? Existiu. Mas as coisas que são contadas a respeito de Jesus, elas foram enfeitadas. Digamos, se eu vou usar esse termo, tá? Para não falar, foram enfeitadas. Então, ele realmente andou sobre o mar? Não, não foi bem assim. Ele era o filho de Deus no sentido de que era da mesma natureza que Deus? Não, não é bem assim. Esse é o Cristo da fé. Então, o Jesus que viveu lá na Galileia é um. Aqueles que os apóstolos acreditam é outro. Isso aqui é um problema muito sério. E, por fim, gente, nisso aí, pecado, salvação, arrependimento, perdão, você não faz parte do escopo dessa teologia. Deu para você perceber por que é que eu considero ela uma antiteologia? Deu para você ver? Então, vamos lá, características gerais. Então, tá aqui. Características gerais. Influência de correntes filosóficas, ataques sobre a historicidade e a revelação da Bíblia, supervalorização da ciência, alta erudição e preocupação social. Então, pega essas 5 coisas aqui, essas 5 coisas vão te ajudar a entender de uma maneira clara o que é a teologia, essa teologia liberal, tá bom? Então, vamos lá aqui. Começa, primeiro item, influência filosófica. Filosofias como naturalismo e idealismo alemão foram determinantes para a teologia liberal. Kant, então, Immanuel Kant foi um importante filósofo alemão, e ele escreveu um livro chamado Religião nos Limites da Razão. Isso influenciou teólogos liberais que pretendiam apresentar um cristianismo dentro desses limites. Então, veja só, nossa, mas que absurdo, Jesus nascer de uma virgem? Não, isso não pode acontecer. Então, a razão não aceita isso, né? Precisa haver a fecundação da mulher pelo homem para que nasça um ser. Então, não podemos aceitar isso. A nossa razão, o racionalismo não pode aceitar isso. Não é a razão, gente, que não pode aceitar isso. É uma visão de mundo em que só vale as leis da química, da física e da biologia. Essa é o que a gente chama de cosmovisão naturalista. Então, não é questão de racionalidade, porque as pessoas que sempre creram nos milagres, no sobrenatural da Bíblia, elas também eram pessoas racionais, eram pessoas que iam para a lógica, só que elas sabem que neste mundo que nós vivemos, criado por Deus, esse Deus, quando ele quer, ele interfere na ordem natural e faz aquilo que nós chamamos de milagre. É óbvio, gente, que o milagre não acontece todo dia e que o milagre é uma quebra digamos assim, o milagre é uma quebra das ações naturais, das leis naturais deste mundo. É óbvio que o milagre é isso. Então, eles rejeitam o milagre e querem dizer que estão apenas ficando dentro dos limites da razão. Mas segundo aqui, ataques à história e à revelação. Os teólogos liberais abraçam a crítica bíblica. Não sei se vai dar tempo de a gente falar isso aqui, mas aqui a gente já começa, né? A crítica bíblica, com todos os seus pressupostos. Logo, a Bíblia perdeu para eles qualquer autoridade divina, não sendo mais do que um livro de experiências religiosas. Ela passou a ser um elemento da sua teologia, com um papel menos importante do que a razão, a ciência e a cultura. E aqui é triste, gente, aqui está o cerne do que vai acontecer. Então, para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus sobrenatural, não, é a experiência de pessoas religiosas, aquilo que eles experimentaram, eles escreveram ali. A Bíblia é infalível? Não, gente, para eles a Bíblia é um livro falível como qualquer outro livro. Para eles a Bíblia é como qualquer outro livro, tá? Essa é a visão deles, esse é o pensamento deles, tá? É assim que é a Bíblia, cheio de falhas. A Bíblia está completamente cheia de falhas. Lembra, fala assim, mas tem alguma coisa de palavra de Deus lá? Tem. Ela contém alguma coisa de palavra de Deus, mas para eles a noção de palavra de Deus são pessoas que tiveram boas experiências com Deus e compartilharam isso. Para eles o que vale é a razão, a ciência e a cultura, tá?
tudo que você imaginar de distorção, você vai encontrar. Ó, se você for ler um livro, só aqui para te orientar, se você for ler um livro e aparecer assim, Deutero Isaías, você pode ter certeza que é teologia liberal. Por quê? Porque para eles, o Isaías não escreveu o livro todo, só escreveu metade. A outra metade foi outra pessoa que falou que se chamava Isaías. Outra coisa, tem livros que está lá Paulo como autor, tipo primeiro, segundo Timóteo, Tito, ele fala, não foi Paulo que escreveu. Apocalipse de João não foi João. Moisés não escreveu os 5 primeiros livros. Então, eles começam a fazer toda uma negação das escrituras, toda uma negação dos livros bíblicos. Então, um ataque à história e à revelação. Supervalorização da ciência. Então, assim, se houvesse alguma aparente contradição entre as descobertas da ciência e a informação das escrituras, as afirmações desta última, ou seja, as afirmações da ciência, é que tem, aliás, as afirmações das escrituras é que tem que ser rejeitada. Tem contradição entre ciência e escritura? Então, a ciência tem razão e as escrituras não. Como exemplo, o liberalismo abraçou o darwinismo sem questionar, apenas porque ele falava uma linguagem científica e tinha o selo da aprovação dos cientistas. A narrativa bíblica deveria ser rejeitada, entendeu? A Bíblia fala que Deus criou o homem. O Darwin diz que foi uma mera evolução animal. Qual dos dois? Bom, você tem que rejeitar a Bíblia e ficar com a ciência. É assim que trabalha a teologia liberal. A Bíblia fala que determinada prática sexual é errada. A cultura e a ciência dizem que é normal. Então, eu fico com a ciência e a cultura e rejeito aquilo que a Bíblia diz. Está dando para você captar, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, agora, ó. Teólogos liberais realmente apresentavam um grau de erudição. O que é erudição? Conhecimento. Né? Os teólogos liberais realmente apresentavam um grau de erudição em várias áreas. Os teólogos ortodoxos, ou seja, aqueles que tinham uma doutrina correta, eles eram muitas vezes até anti-intelectuais. Isso deu aos liberais imensa vantagem diante do contexto cultural. Só recentemente os cristãos conservadores começaram a perceber o valor da erudição, mas já com muito atraso. O que é isso aqui? Então, esse pessoal da teologia liberal, eles eram pessoas muito acadêmicas, eruditas, com um grau de conhecimento muito grande? Eram, sim. Você tinha também, é claro, teólogos conservadores, teólogos bíblicos, teólogos ortodoxos, com a doutrina correta, que também eram estudiosos, mas a grande maioria nem dava valor à ciência, não dava valor à cultura, não dava valor ao conhecimento. Qual o resultado disso? Os teólogos liberais conseguiram muitos espaços em universidades, escreveram muitos livros, divulgaram muitas coisas, e por causa da sua linguagem difícil, por causa da sua linguagem ambígua, como nós vimos na aula passada, eles acabaram dominando o contexto cultural, e nisso você teve infelizmente, muita gente na igreja que abraçou os ensinos dele, ao invés de abraçar os ensinos da Bíblia. E, por fim, gente, a questão da preocupação social. Desde o começo, os liberais se preocuparam com os problemas humanos, com racismo, paz mundial, fome. Por que eles se preocupavam com isso, gente? Porque eles não tinham sobrenatural, não tinha milagre, não tinha novo nascimento, não tinha realmente a profecia bíblica se cumprir, não tinha nada disso, tá? Tirou todos os elementos sobrenaturais das escrituras, restou só o que era humano. E por essa razão, os liberais estavam ligados a movimentos como ecumenismo, marxismo, teologia liberal, pois seu foco é a ética e a ação social. Ou seja, o que eu tenho que fazer como cristão? Ajudar os outros. Só isso. Pronto. Ajudar os outros e fazer o bem é o cristianismo. Isso resume o cristianismo. O cristianismo prega ajudar pessoas, já o próximo, e fazer o bem. Sim, sempre pregou isso. Mas ele é mais do que isso. É muito mais do que isso. E esse mais foi justamente o que a teologia liberal ela rejeitou. Então, vamos aqui a alguns temas comuns, gente, a teologia liberal, para a gente conhecer. Adaptação do cristianismo às reivindicações da modernidade. Para eles, a modernidade era fonte originária e norma autorizada. Para eles, a modernidade era fonte originária e norma autorizada da teologia cristã. Só vou dar aqui um exemplo, gente. Hoje, certa prática sexual, ela aceita normalmente, né? Você aceita aquilo normalmente.
Se a modernidade aceita, então nós temos que aceitar. Tanto que o movimento homossexual, quando ele quis romper as barreiras e ser aceito, ele foi procurar os teólogos liberais para conseguir o apoio dos teólogos liberais. Por quê? Porque ele sabia que para os teólogos liberais a Bíblia não era padrão de autoridade moral. A padrão de autoridade moral é a modernidade, é a cultura que você está vivendo. Então, eles foram buscar ali nos teólogos liberais o seu apoio. Moralização do dogma. Influenciados por Kant, que reduziu a religião à ética, os liberais apresentaram o cristianismo como sendo apenas um conjunto de proposições éticas que, uma vez aplicados, produziriam o reino de Deus. Então, assim, não há nada para eles, nada de sobrenatural no reino de Deus. O reino de Deus é fazer o bem, fiz o bem, tá bom. Aí, eu vou só entrar aqui, talvez um ponto que eu não coloco. A Bíblia, quando você olha para as Escrituras, como ela vê o homem? Ela vê o homem como mal, né? Lembra do que Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Então, quando se olha a Bíblia, você vê que o homem é um ser corrompido, sujeito ao pecado. Pega Efésios 2, de 1 a 3, fala que aquele que não encontra o Cristo, ele vive segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e do coração, e é por natureza filho da ira. A visão bíblica é uma visão do homem que pende para o mal. Na visão da teologia liberal, não, o homem é um ser bom. É só você ensinar ele a fazer as coisas boas, que está tudo certo. É só educar ele para o bem, que ele vai fazer o bem e vai estar tudo certo. Então, nós vamos ver que isso aqui mostrou-se muito falso, e por isso a teologia liberal ela vai ter uma decadência no começo do século XX, tá? Mas, a princípio, é isso aqui, ó. É só ensinar o bem, é só você educar as pessoas, elas vão fazer o bem, a gente vai trazer o reino de Deus para a Terra. Era uma verdadeira utopia. E terceiro, eles defendiam a salvação universal de toda a raça humana. Noção de pecado, mal, ira divina, juízo final, inferno, eram totalmente anulados. Tinham uma visão positiva da natureza humana, que eu acabei de dizer. E aí você vai entender, porque eu vou dar aqui um exemplo, gente, eu não costumo citar, mas eu acho que a gente tem que citar para nos proteger. Vamos pensar agora o Ed Renekiewicz, que ele agora nega o inferno, né? O inferno não existe, gente. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Não, mas eu não creio naquilo lá. Então, tá bom, você não crê. Mas o cristão, o crente, quem é de Deus, ele crê na Bíblia. Ah, mas eu não creio que a Bíblia fala sobre inferno. Tá bom. Agora, você não pode deixar de crer no livro que é o livro de Deus e você continuar dizendo que você é um cristão. Então, você é um cristão em um sentido não bíblico, num sentido que você inventou, né? Mas você vê que entre outros, inclusive, já havia uma controvérsia em algum momento que ele fala que todo mundo vai ser salvo, porque essa é a visão da teologia liberal, né? Não é a visão bíblica, né? Não é a visão bíblica, é a visão dessa antiteologia. Por aqui você está vendo, porque ele e outros que se tornaram famosos por começar a negar a Bíblia, eles foram estudar teologia liberal, né, na Universidade Metodista, que a grande maioria lá era liberal. Então, eles foram por esse caminho. Gente, esse caminho tem que ser combatido porque, olha, vocês aqui que me acompanham, né, gostaram muito de ser Horácio, porque essa coisa da teologia liberal, ela me incomoda muito, porque as pessoas, às vezes, porque essas pessoas eram eruditas, ficaram, às vezes, até famosas, teve deles que saíram na capa da Times. Então, as pessoas pensam que, pronto, então isso resolve. Não, gente, são ideias ruins, né? São ideias ruins que realmente... vou até falar mais, são ideias diabólicas. E olha que eu estou falando, essa palavra eu não uso muito, mas essa ideia de ser algo diabólico foi usada pela Etta Linnemann, que é uma teóloga que já foi da teologia liberal. Ela teve um encontro com Deus e ela disse que aquilo é algo diabólico, aquilo é algo terrível. Então, você está vendo como isso está longe de ser aquilo que a Bíblia ensina? Mas vamos lá, vamos continuar. Principais nomes da teologia liberal. Eu vou rapidamente aqui, talvez eu não vá ver um por um, mas o conteúdo por conteúdo, mas está aqui. Esse aqui, gente, os nomes são meio difíceis de dizer para nós, tá? Esse aqui é o Schleiermacher. É assim mesmo que se pronuncia, Friedrich Schleiermacher. Ele é um alemão. Ele é considerado fundador do pensamento teológico liberal. Ele foi educado no pietismo e mais tarde influenciado por Kant. O romantismo alemão também influenciou. Para ele, o sentimento, a intuição, a consciência profunda
É que às vezes as palavras alemãs são difíceis de traduzir, mas é mais ou menos isso aí. Então, esse sentimento, essa intuição, essa consciência é o fundamento da religião. É o primado da experiência sobre a Bíblia. Então, com o Schleiermacher, começa essa ideia de que a autoridade não está na Bíblia, está na minha experiência. Lembra que a gente viu lá sobre a experiência? Quando coloca a experiência antes da Bíblia, a razão antes da Bíblia, a tradição antes da Bíblia, ou de pé de igualdade com a Bíblia, você já está criando uma teologia fora do padrão, porque a Bíblia é o padrão. Né? E o Schleiermacher, ele tem essa visão, né, de que o grande fundamento do cristianismo é essa experiência. Pietismo, para quem não sabe, é um movimento de até um movimento bom em muitos aspectos, ali do século XVI, final do século XVI, começo do século XVII, e que chamava as pessoas para uma vida de piedade, de consagração e dedicação a Deus. Mas essa consagração e dedicação a Deus não é o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é na revelação das Escrituras. Mas vou ler rapidamente algumas coisas do Schleiermacher. Gente, difícil falar esse nome, né? Mas só para a gente ver aqui, vou ler rapidamente. Mesmo que você não compreenda tudo que eu vou colocar aqui, você tem esse material, você vai lendo depois, tá? Mas para você perceber o quanto que aquilo que esse pessoal ensina, ele é contrário às Escrituras, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Só um instantinho. A Bíblia não é autoridade absoluta, mas o registro das experiências religiosas das comunidades cristãs primitivas. Portanto, fornece um padrão para as tentativas contemporâneas de interpretar a relevância de Jesus Cristo para circunstâncias históricas específicas. Ela não é sobrenaturalmente inspirada nem infalível. Deu para ver? Só que... De modo geral, no tocante aos milagres, os interesses gerais da ciência, mais especificamente da ciência natural, e os interesses da religião parecem convergir para o mesmo lugar, ou seja, devemos abandonar a ideia do absolutamente sobrenatural, porque nenhuma única ocorrência sua pode ser conhecida por nós e em nenhum lugar se exige que a reconheçamos. Eles falam difícil assim mesmo, isso faz parte da teologia liberal. O que ele está dizendo é, com todas as letras, os milagres não acontecem, tá? Mas você vê que essa é a linguagem ambígua que nós tivemos o testemunho na outra aula lá do John Piper falando. Sua vida, aqui ele está falando sobre Jesus, tá? Preste atenção que ele fala sobre Jesus. Sua vida era como de qualquer um de nós. Destacou-se por ter desde o início plena consciência de Deus. Ele declarou que o Redentor, portanto, é semelhante aos homens em virtude da natureza humana, mas diferente de todos pelo poder constante da sua consciência de Deus, que era a autêntica existência de Deus nele. Você entendeu aqui? Você vê assim que a maneira como eles falam fica tão bonito, fica uma coisa sublime, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que Jesus só era diferente de nós porque ele tinha uma plena consciência de Deus, uma constante consciência de Deus, uma constante comunhão com Deus. Então, isso fazia com que ele fosse visto como filho de Deus. Dá para você perceber o prejuízo que é essa teologia, a situação que essa teologia nos leva, mas vamos lá, gente. Mais alguma coisa aqui, ó. Ele teria sido o salvador da humanidade porque conseguiu transmitir, de alguma forma, essa consciência a outros, fundando, assim, uma comunidade que foi a chamada Igreja Cristã. Em sua cristologia, Jesus era um ser humano exaltado. O valor da morte de Cristo era uma influência moral para os seus seguidores. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Aquilo lá, ele foi simplesmente uma influência moral para os seus seguidores. Dá para você perceber a situação, né? Dá para você perceber essa situação? Gente, é coisa séria. Simplesmente é isso aí que ele está colocando. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. E aí nós vamos para outro. Esse aqui também, gente, que é o Albert Hitch, ele também foi um grande nome ligado a essa teologia. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho importante. Esse nome de teologia liberal, ou teologia modernista, ou liberalismo teológico, ou até método histórico crítico, esses nomes, quem deu foram os críticos dessa teologia. Para eles, era uma teologia normal, para eles era como eles viam as coisas, eles estavam ali manifestando incredulidade,
não tinha nada a ver com o cristianismo bíblico, mas eles eram homens com um conhecimento teológico, digo mesmo, muito grande, que estavam negando os fundamentos da teologia. Eu quero que você leia comigo, e eu acho que muito importante, quando você lê, abre aí, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 2. Porque eu vejo aqui, gente, o que Pedro escreveu, e vamos dizer assim, Pedro era um homem menos erudito, tinha menos conhecimento do que esses teólogos liberais, mas ele tinha inspiração divina. Esses teólogos liberais não tem nenhuma, né? Mas no capítulo 2, olha o que Pedro ele fala aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, tá? que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, é isso aí. O que eles conseguiram é isso. Eles eram más pessoas, perversas? Não, gente. Muitos deles foram pessoas que ajudaram, viram problemas da humanidade, queriam salvar, só que eles destruíram o verdadeiro evangelho. É só você ver o que se tornou a igreja alemã, o que se tornou a igreja europeia, no geral, a igreja tradicional europeia, tudo como consequência dessa teologia, tanto que os muçulmanos hoje lá tomam o espaço todo por causa disso. Então, até hoje, vamos ver isso aqui, até hoje os efeitos dessa teologia se fazem sentir no nosso meio, inclusive no Brasil, tá? Embora a teologia que vem no Brasil, como nós vamos ver, ela foi muito fundamentalista, o fato é que ela tem muita influência e cada vez mais ela vai ganhando espaço e nós temos que estar atentos quanto a isso, né? Então, aqui o nome dele está muito ligado à teologia liberal. Uma geração inteira foi instruída pelo Albert, é difícil falar, Albert Hitchell. Seu foco era o reino de Deus, que para ele seria a unidade ideal da humanidade, organizada segundo o amor na história. Esse reino é o sumo bem de Deus e da humanidade, e o interesse da teologia. Então, veja só, quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela está falando do reinado real de Deus, o Deus mesmo reinando através de seu Filho Jesus Cristo. Em algum momento, isso vai ser um reinado concreto, com a presença de Cristo como rei em Jerusalém, está escrito isso nas Escrituras. Mas como para ele as Escrituras, elas não são confiáveis, elas não são, não são para ser entendidas como está escrito ali, e ela é só um livro de experiências. Então, o que é o reino de Deus? É um mundo bom, um mundo em paz, onde todo mundo se entende, onde todo mundo se ama, onde todo mundo gosta um do outro, onde todo é assim, esse é o reino de Deus. Só que esse não é o reino de Deus da Bíblia, tá? Esse não é o reino de Deus na Bíblia. E aí nós vamos ver por que esse pessoal abraçou o comunismo. Todos esses da teologia liberal, eles abraçam o comunismo. Por quê? Porque eles veem no comunismo essa coisa de igualdade, essa falsa igualdade que eles pegam, que eles ensinam, né? Eles veem essa falsa igualdade como equivalente ao reino de Deus. Então, todos os cristãos socialistas, todos os cristãos, entre aspas, comunistas, eles acabam adotando a teologia liberal, porque só através da teologia liberal você consegue conciliar cristianismo e comunismo e marxismo. Do contrário, você não consegue, tá? Então, só para a gente ter essa ideia aqui. Vamos lá. Ele reduziu o cristianismo à ética, ou seja, o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim. Sua essência é apenas o amor ao próximo, rejeitando elementos sobrenaturais, milagrosos e dogmáticos. O que é dogmático? Doutrina ou ensino, né? O mundo deveria ser transformado pela ética do cristianismo. Sua obra-prima, escrita em 3 volumes, foi A Doutrina Cristã da Justificação e da Reconciliação, publicada entre 1870 e 1874. Então, você veja bem que a linguagem que a teologia liberal ela usa é a linguagem teológica bíblica comum, justificação, reconciliação, reino de Deus, Jesus, Deus. Eles vão falar, gente, a mesma linguagem que nós falamos. Só que eles não estão querendo dizer a mesma coisa que nós falamos. Por exemplo, quando a gente fala Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, o que nós entendemos? Que ele levou sobre si os meus pecados, que a punição que era minha, Jesus levou. Ele pode até falar isso, mas Jesus morreu pelos meus pecados para quê?
para que através do sacrifício dele eu ficasse comovido e não pecasse mais. É uma influência moral sobre a minha vida. Essa é a visão da teologia brasileira sobre a morte de Jesus. Ele usa as mesmas palavras, mas quando você vai se aproximar e vai ver os conceitos, é completamente diferente. Provavelmente vai fazer assim, porque os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Não é que eu acredito, ele ressuscitou mesmo. Se você não acreditar, não vai mudar nada. Ele continua tendo ressuscitado dentro dos mortos. Então, isso aqui é muito importante para você entender. Os teólogos liberais são más pessoas, perversas? Não, mas eles abriram a porta para que ideias destrutivas, ideias perversas, e semearam um falso cristianismo, uma falsas crenças em Deus que não são bíblicas. Amar o próximo, sai, gente, amar o próximo espírita ama, amar o próximo ateu ama, entendeu? Às vezes ama. Então, pela influência do cristianismo, agora, não é isso que salva. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Né? Ele rejeitou tudo que a teologia ensinou sobre Jesus. Sua natureza teantrópica, ou seja, o fato de Jesus ser homem e Deus, ele rejeitou. Jesus foi chamado para implantar o reino de Deus entre os homens e teve êxito nesse propósito. Assim pregava que Jesus só era considerado filho de Deus porque muitos assim o criam, mas que, na verdade, ele era apenas um grande gênio religioso. Deu para você entender? Por exemplo, quando João... sabe, esse pessoal, uma distorção tão grande. Eu olho assim, meu Deus. O problema não é ensinar o que eles ensinam. É dizer que o que eles ensinam é cristianismo. Porque a Bíblia é muito clara. Estava no mundo, João 1,10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ou seja, Jesus é colocado como criador, não como criatura, mera criatura. Mas eles negam quem realmente é Jesus. Deu para ter uma noção aqui, mas vamos lá, gente, vamos lá. Tem mais coisa aqui, ó. Jesus não é Deus em qualquer sentido. Ele jamais preexistiu a sua vida humana na Terra, em um plano sobrenatural, a não ser na mente de Deus. Olha só. Negou, assim, sistematicamente a satisfação de Cristo pelos pecados da humanidade. Pregava que a entrada no reino de Deus se dava pela prática da caridade e da comunhão entre as pessoas, não pela fé em Jesus Cristo. Deu para você ver todo o elemento sobrenatural, nascer de novo. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar um versículo bíblico aqui básico. Porque Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, para ele, isso não é uma realidade. Tipo que nós estávamos sob o domínio de seres espirituais malignos que se opõem a Deus, e quando nós encontramos Jesus, simplesmente Deus nos tirou daí e nos trouxe para a presença dele. Não, ele não tinha essa visão assim, não. Isso tudo são maneiras metafóricas de dizendo que antes eu não amava as pessoas, não ajudava as pessoas, e agora eu ajudo, entendeu? Essa transformação sobrenatural, esse poder transformador, pessoas nascendo de novo e sendo unidas ao corpo de Cristo, não tem. Para eles, não há distinção entre igreja e não igreja, né? Não tem isso. Todo mundo, ele está ali diante de Deus, basta que ele comece a fazer as coisas boas, comece a fazer as coisas certas. E mesmo que ele não faça as coisas certas, de algum jeito Deus vai perdoá-lo, porque no final todo mundo vai ser salvo. É uma coisa tão tão ilógica, tão fora das Escrituras, e infelizmente isso contamina muita gente. Aqui, gente, talvez um exemplo muito claro, desse também é outro com nome muito difícil de dizer, um exemplo muito claro do que é uma doutrina que vai se corrompendo. O Walter Rauschenbausch, né? É difícil falar esses nomes. Ele era o que propagou uma coisa chamada o Evangelho Social, isso nos Estados Unidos, já no começo do século XX, tá? O pensamento do Ritchie, como nós vemos, o reino de Deus é apenas caridade, amor ao próximo, bom relacionamento, né? Então, esse pensamento do Ritchie influenciou a América do Norte e teve nele, no Walter Rauschenbausch, com seu evangelho social, o principal representante, né?
Se para Hitchell o reino de Deus seria a unidade ideal da humanidade, organizada segundo o amor na história da humanidade, esse reino, então, é o sumo bem da humanidade e o interesse exclusivo da teologia. Dessa forma, o evangelho se tornava um imperativo ético que deveria ser aplicado não apenas aos indivíduos, mas a estruturas que deviam se submeter à lei de Cristo. O cristianismo, pelo esse evangelho social, foi reduzido a algumas declarações religiosas simples, e preste atenção aqui, e a um programa político e religioso socialista. Então, o cristianismo deixou de ser algo para transformar o ser humano, transformar o indivíduo, reconectá-lo com Deus, trazer uma transformação da vida dele, mudar a maneira dele ver as coisas, mudar a maneira dele ser, mudar as perspectivas dele, passou a ser uma mera questão social. É aquilo que eu falei, de uma maneira geral, toda a teologia liberal ela abraçou as ideias marxistas, as ideias comunistas, as ideias socialistas e foi embora. Então, era um evangelho que não era evangelho, ele foi, como diz aqui, né? Tudo que se aprende na igreja, tudo que se aprende em teologia, foi sendo deixado de lado. Quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, quem são os anjos, quem são os demônios, o que é a Bíblia, o que é a igreja, tudo isso que a teologia sistemática ela procura estabelecer de uma maneira muito clara e explicar, eles foram deixando isso de lado. Não, isso aí não importa. O que importa é eu fazer bem para o meu próximo. O que importa é eu procurar ser justo nas coisas que eu faço. O que importa é eu dividir o meu pão. Vou falar uma coisa aqui que é importante. Acaba se tornando essa teologia muito apelativa para quem não quer um compromisso com Deus, né? Então, fala assim, ele não está preocupado com pecado, porque não fala de pecado, não fala de inferno, não fala de ira de Deus, não fala de condenação. A teologia liberal, ela deixou tudo isso de fora, né? Então, o que ela fala? Nós temos que ajudar o próximo, nós temos que buscar a igualdade, nós temos que buscar a justiça social. E é óbvio que um discurso como esse vai ser atraído para todas as pessoas, né? Não, você não pode ficar falando mal daquela pessoa só porque aquela pessoa ele tem uma determinada prática de vida. Não é assim, a gente tem que acolher com amor. Então, você acabou tendo um evangelho que ele, água com açúcar, e que não é a verdade bíblica, não é a revelação bíblica, mas que é interessante para muitas pessoas, né? É interessante para muitas pessoas. Compartilhar aqui, eu tive uma ocasião de ouvir o pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd foi um grande mestre de teologia do Brasil, um homem de Deus, muito respeitado, e eu achei muito, aquilo marcou muito o que ele falou numa ocasião, um conselho de pastores, que ele foi de uma igreja, que inclusive o pastor da igreja era um teólogo liberal conhecido, que é o Paul Tillich, né? E ele fala assim, qual que era o problema? Eles falavam do amor de Deus, mas você nunca tinha um discurso sobre o juízo de Deus. Você nunca tinha um discurso sobre a ira de Deus contra o pecado da humanidade, contra digamos assim, a ação divina contra o pecado. Porque a teologia liberal, ela exclui isso. Mas não está na Bíblia. Tá, gente, mas a Bíblia, para eles, assim, dentro da teologia liberal, a Bíblia ela é mais uma desculpa do que um fundamento. Ela é mais um pretexto, era essa palavra que eu queria achar, né? Mais um pretexto do que o fundamento. Então, ele realmente não crê naquele livro. Ele acha que aquele livro não foi escrito pelas pessoas que foram escrito, não foi escrito nas épocas que foram escritos, não foi escrito por nenhuma inspiração divina, a Bíblia foi escrita apenas, era a experiência religiosa daquelas pessoas. E experiências religiosas todo mundo tem. Então, você tem outros livros também que tem ali, que são bons também, porque registram experiências religiosas. Então, no meio de tudo isso, para se identificar, não, mas eu sou cristão. Por que você é um cristão? Não, porque o amor ao próximo é o que Jesus pregou, um bom relacionamento com a humanidade é o que foi pregado, é isso que é o reino de Deus. Então, gente, é um falso evangelho. Quando eu olho os discursos, alguns eu não tenho muita paciência para ficar escutando, do Ari René Kivitz,
eu vejo que ele simplesmente capotou nisso, tá bom, ele é um ser humano livre para fazer o que ele quiser. Agora, aquilo não é cristianismo bíblico, aquilo não é o que a Bíblia ensina, tá? Quando ele fala assim, que era preciso atualizar a Bíblia, é porque é esse fundamento da teologia liberal, que o que vale é o pensamento contemporâneo, a cultura contemporânea, a ciência, mas nunca a Bíblia. A Bíblia fala assim, as pessoas ou elas são influenciadas pela cultura, pelas escrituras. Aí ela vai definir, mas eles pregam que você tem que aceitar a cultura, os modismos culturais e rejeitar aquilo que a Bíblia diz. Mas vamos lá, que tem mais gente aqui. Um deles, gente, eu gosto, já, inclusive, li um livro dele, o Adolf von Harnack, que também ficou muito famoso. Foi, primeiramente, um historiador do pensamento cristão. Sua obra, História dos Dogmas, defendia que houve apenas uma helenização progressiva da fé cristã primitiva. O seu livro, O que é Cristianismo, lançado em 1901, pretendia ser a definição definitiva do cristianismo. Para ele, o liberalismo havia vencido e se instalado como visão incontestável da fé cristã, e, portanto, a única que poderia ser aceita. Olha, eu li já o livro, né? O que é cristianismo, e qual é a ideia dele? Que essa teologia liberal que apresentou esse falso cristianismo, esse cristianismo não bíblico, esse era o verdadeiro cristianismo. Então, veja só a data, né? Quando ele publica em 1901, essa teologia liberal, teologia histórico-crítica, ela estava tão disseminada, ela estava tão espalhada, que eles acreditavam que esse era o cristianismo verdadeiro, que o outro cristianismo vai morrer, que esse outro cristianismo ele não vai poder subsistir. Era esse o pensamento deles. Então, ele, quando publica o livro, esse é o pensamento, mas não foi bem assim que aconteceu, tá? Não foi bem assim que aconteceu. Mas ele achava que o cristianismo bíblico, que é esse que eu e você cremos, ele dizia que isso aí já estava ultrapassado, que isso ia acabar. Graças a Deus, isso não acabou. Só uma coisa que eu vou dizer assim, que eu lamento muito, gente, é porque todas essas ideias erradas, né, elas foram... elas se desenvolveram em épocas de avivamento, porque nas épocas de avivamento as pessoas estavam mais preocupadas, deixa eu até pôr aqui antes de ler o restante, né? Porque na época do avivamento as pessoas estão muito preocupadas em crer em Deus, em obedecer a Deus, em servi-lo, e foi o século XIX foi um século de muitas missões, como nós já vimos a história da igreja. Então, assim, graças a Deus, glória a Deus, a igreja se espalhou pelo mundo. Mas essas pessoas estavam lá, eram pessoas que estavam distorcendo, né, o evangelho, distorcendo a teologia. E lembra que a gente viu vários graus de teologia? Esse pessoal era da teologia acadêmica de alto nível. Então, essas pessoas foram distorcendo a teologia, foram realmente estragando a revelação bíblica e crescendo, né? Então, dá só uma olhada aqui. As ideias básicas apresentadas por ele eram Reino de Deus, uma versão meramente ética, a paternidade universal de Deus e a fraternidade dos homens. Que é isso aqui? Todo mundo é filho de Deus. Gente, eu falo assim, essa ideia todo mundo é filho de Deus não é uma ideia bíblica. Se você me falar no sentido que Deus criou todo mundo, ok, Deus criou todo mundo de alguma maneira, tudo é criatura dele. Agora, a Bíblia é muito, muito clara, inclusive, em mostrar que alguns são filhos de Deus e outros não. Não significa que eles não tenham imagem e semelhança de Deus, que não devam ser amados, que não devam ser respeitados, que não devam ser cuidados, né? Mas significa apenas que é necessário uma experiência de reconexão com Deus para que essa pessoa possa verdadeiramente ser um filho de Deus. Mas essa ideia da paternidade, Deus é pai de todo mundo, é uma ideia da teologia liberal, tá? O amor como o âmago do cristianismo, o resto é casca, né? E a influência dele gerou o evangelho social também, o Rauschenbach está nisso aí. Então, era um falso evangelho que foi se destacando ali. Eu pus aqui, gente, algumas obras de teologia liberal, com que intenção? A intenção de você conhecer um pouquinho, para nós não sermos enganados, porque é muito fácil, eu falo até assim, o que eu vejo, né, ao longo aí, eu dou aula de teologia IA,
há quase 30 anos, né? E estudo muito mais do que isso, é uma longa história. Mas o que eu vejo? Geralmente pessoas que são propensas ao estudo, né? Quando elas se deparam com linguagem da teologia liberal, elas tendem a abraçar. Por quê? Porque fala uma linguagem erudita, uma linguagem de conhecimento, uma linguagem elevada. E aí as pessoas confundem erudição com revelação, né? Então, eu vou falar assim, eu acho que o Marx era um homem de uma mentalidade genial. O cabeça dele era o que ele pensava, os pensamentos. O Nietzsche, Friedrich Nietzsche também. Só que eram homens do mal. As ideias deles produziram o comunismo e nazismo que matou um monte de gente. Então, só ser inteligente não basta, né? Só ter uma mente inteligente não basta. Então, o fato desses homens serem inteligentes não significa que eles tinham um relacionamento com Deus, que eles eram pessoas tementes a Deus, que eles conheciam Deus de fato. Então, eles não tinham, era uma compreensão mental, carnal. Então, a consequência disso é que muita gente hoje, então o jovem ele começa a ver aqueles discursos e ele abraça aquilo, assim, vou pensar, né? Vou citar ele aqui, não por maldade, não conheço pessoalmente, não cito isso por nenhuma perseguição particular, só porque eu acho que ele é um bom exemplo, que é o Kibitz. Ele é um cara muito inteligente, de um cara que lê muito, cara, mas eu tenho falado muito isso. Sem um relacionamento com Deus, sem uma vida com Deus, sem temor de Deus, esse conhecimento mais faz mal do que bem, né? Há um livro que eu leio constantemente, todo ano eu leio, que é o Poder através da Oração, que ele entra muito nisso. Nós que somos da área do ensino, nós que somos da área da pregação, nós que somos da área do conhecimento ali teológico, nós temos que ter uma vida com Deus maior ainda do que os outros. Por quê? Porque é muito fácil você ser capturado por meras palavras, e aí eu lamento que muitos alunos meus, e eu vi muitos alunos meus, se encantaram com toda essa linguagem erudita, com o conhecimento dessas pessoas, e naufragaram. Não, eu já li, gente, eu já li Paul Tillich, eu já li como eu citei agora, o próprio Harnack, né? Adolf von Harnack, eu já li. Mas, assim, se você não tem a Bíblia e o fundamento, que a Bíblia é o fundamento e filtra essas coisas, você não vai ter filtro. E você vai engolir essas coisas. Então, essas obras que eu estou colocando aqui não é para você ler. Mas é que se amanhã você se deparar com elas, você sabe que você não deve lê-las. Então, tá aqui, gente, ó. A fé cristã. Veja os nomes, gente, que os nomes são atrativos. Se lê esses nomes aí, você se sente... Não, isso aí é um livro que eu posso ler. Olha lá, A Fé Cristã, do Schleiermacher, né? Só que para ele, a fé cristã não é a mesma coisa que a fé cristã é para você. Para você, a fé cristã é a fé na Bíblia. Para ele, a fé cristã é a fé que você expressa. Se está na Bíblia ou não, é outra história, né? A doutrina cristã da justificação e da reconciliação. Olha lá, do Ritchie. Você vê um negócio desse, não, é um livro de teologia, eu posso comprar. Então já vai anotando esses nomes aí. Vou abrir aqui que fica mais fácil de eu ler. O que é cristianismo, do Harnack? Na verdade, aquilo lá é o que não é cristianismo. A essência do cristianismo e a essência da religião. Gente, do Ludwig Feuerbach, só para você ter ideia. O Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo e a Essência da Religião, é um livro que dá os fundamentos do ateísmo. Eu já vi várias citações desse livro, inclusive, como eu estudo marxismo, e o Feuerbach era o amigo de Marx, o Ludwig Feuerbach, para você ter ideia, ele é a pessoa que dá o fundamento do ateísmo no Marx. Mas você lê o título do livro dele, você acha que ele está ensinando Bíblia. Ele não está ensinando Bíblia. O que ele está ensinando é o contrário da Bíblia. Entendeu o engodo aqui? Você entendeu o engano? Então, quer dizer, a pessoa que não conhece, eu vou estudar. E às vezes a pessoa não tem filtro. É uma dó, gente, eu tenho dó. Porque essas pessoas acabam caindo aí numa arapuca, né? O uso moderno da Bíblia, do Forrest Dick, você pode ter certeza, mas Vida de Jesus de Strauss, gente, isso aqui é uma verdadeira negação de tudo aquilo que Jesus é e de tudo aquilo que Jesus fez. Esse outro aqui do Bultmann, Jesus Cristo e Mitologia, é isso mesmo que você está pensando. Ele vai dizer que a fé em Jesus, a crença em Jesus, é uma mera mitologia, não é crença real, não é verdade, é mito, é ficção.
Gente, é isso que você tem desse teórico. Embora o Bultmann, nós vamos ver, ele também vai ser muito incluído em outra categoria, outro tipo de teologia mais ou menos parecida, né? Mas eu pus aqui para você entender que todos esses autores e esses livros que são clássicos, no primeiro conselho que eu dou para você é o seguinte: fuja deles. Só para você ter ideia, nesse Vida de Jesus, do Strauss, ele diz o seguinte, que Jesus não ressuscitou. Ele fala o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu que Maria Madalena, ela era apaixonada por Jesus. E aí, quando Jesus morreu, que ela vai para o túmulo, de tão alucinada que ela era por Jesus, ela acreditou tê-lo visto e saiu contando para todo mundo, principalmente para os apóstolos, que o viu. E aí os discípulos foram tão contaminados por essa visão dessa mulher apaixonada, né, que eles começaram a acreditar também que ele tinha ressuscitado. E a frase que ele usa, vou repetir a frase que o Strauss usa, a paixão de uma mulher alucinada nos deu um Deus ressuscitado. Vou repetir a frase dele. A paixão de uma mulher alucinada deu ao mundo um Deus ressuscitado. Então, não é que ele ressuscitou, é que uma mulher alucinada, que era perdidamente apaixonada por Jesus, viu isso. Isso é a vida de Jesus do Strauss. Essa é uma pessoa que foi contaminada pela teologia liberal. Deu para você entender o que há de diabólico e terrível por trás disso? Deu para você entender? Eu vou até falar assim para você, mesmo que você não compreenda tudo, né? Mesmo que nem tudo, esses conceitos às vezes são fortes, mas pelo menos para você, um pouquinho para você entender. E eu quero dar só uma palavrinha rápida sobre a alta crítica. Então, a alta crítica é o seguinte, o que eles fizeram? Eles pegaram a Bíblia, e a gente tem a referência na Bíblia, é a palavra de Deus. Parece, não, a Bíblia é um livro como outro qualquer. E eles foram esmiuçar a Bíblia como outro qualquer. Mas deixa eu lhe dizer, se eles fossem fazer uma análise, digamos, honesta da Bíblia, eu não teria nenhum problema. Tem um problema, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai passar por aquele exame honesto. Mas quando eles vão para a Bíblia, eles já vão com o seguinte conceito. Ela é um livro humano e com muitas ideias aí distorcidas da realidade. Eles eram, vou falar mais ou menos assim, esse povo que escreveu a Bíblia, ele era um povo atrasado, que não tem o mesmo conhecimento que nós temos hoje. Hoje o nosso conhecimento ele está muito além do que eles tinham. Então, eles erraram no que eles escreveram. Então, a preocupação deles é desdizer. Então, por exemplo, assim, vou aqui dar um exemplo. Aqui acho que é uma coisa bem simples, Não, hoje a psicologia diz que não existe, que não são demônios porque as pessoas se comportam de determinada maneira. São problemas fisiológicos na mente da pessoa. Então, eles acreditavam erradamente que aquele, sei lá, o gadareno lá, ele tinha um espírito, ou vários espíritos, mas não era isso. Era um problema psiquiátrico que ele tinha. Entendeu? Ele, lá nos evangelhos fala de um espírito de enfermidade. Não, mas isso não existe. Na verdade, eram vírus e bactérias. Mas como eles não conheciam vírus e bactérias na época, então eles inventaram esse negócio de espírito de enfermidade. Você entendeu? Então, assim, aquele texto ali, o pessoal da alta crítica já se aproxima com preconceito, dizendo assim, tá errado, nós só vamos corrigir os erros dele e trazer o que era de verdade. Então, só que vou falar um pouquinho da alta crítica, porque o tempo é curto. Então, as escrituras eram mera literatura. Não é livro inspirado por Deus, infalível, inerrante, não é palavra de Deus. Ela é palavra de Deus no sentido que eles amavam Deus e escreveram, né? Eles negam, e aí vai, gente, eles negam qualquer elemento sobrenatural. Aí eles começam, até algo aqui para vocês, acho que até cheguei a mencionar o livro e a Bíblia tinha razão. Por quê? Porque o livro A Bíblia Tinha Razão foi escrito para anular qualquer ideia de sobrenatural que tenha na Bíblia. Procurar explicações naturais para os eventos sobrenaturais. Eu já vi isso aqui, era antigo, né? Porque foi Jesus não tem essa história de que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na verdade, o que aconteceu é que cada um pegou um pedaço, repartiu, e aí teve aquela abundância, né? Ou seja, você procura explicações naturais para eventos sobrenaturais. Por quê? Porque ele já vai no pressuposto que milagres não podem acontecer. A gente até zomba dizendo assim,
Por que milagres não acontecem? Porque milagres não podem acontecer. Você não explicou nada, tá? Negação de autorias e datas tradicionais. Então, por exemplo, Daniel escreveu o livro dele no século VI a.C., né? Vamos lá, ele escreveu, estava lá na Babilônia. Segundo eles, não foi Daniel que escreveu, e muito menos no quinto século, no sexto século antes de Cristo. Na verdade, foi uma pessoa que deu assim o nome Daniel, que escreveu lá no ano 200 antes de Cristo. Por aí, só para você ter ideia de como esse trabalho. Influência da história da religião, porque aí, segundo eles, o monoteísmo, a crença em um único Deus, é só uma evolução das crenças humanas, tá? Então, a influência do pensamento evolucionista foi muito grande entre eles. Jesus histórico, gente, eu vou também só ser muito rápido aqui. Primeiro, eles questionam se a história de Jesus, ela realmente é digna de crédito. Então, eles vão negar, né? Outra coisa que eles negam, para ele, aquele Jesus, o Jesus real, tem até um livro que fala assim, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Foge desse livro, gente. Qualquer livro que você for ler que tiver, assim, alguma coisa relacionada a um grupo chamado Seminário de Jesus, foge, porque isso aí eu vou falar assim, ação anticristã em alto grau, tá? Em alto grau de erudição. Divórcio entre realidade e fé, ou seja, o Jesus real foi uma coisa, ele provavelmente existiu, a gente não sabe muito quem ele era, não sabe muito o que ele falou, tudo que a gente tem é um desenvolvimento, digamos assim, mitológico, ficcional, acima do que Jesus fez. E aí esses nomes, Strauss, Renan, Schweitzer, estiveram relacionados à questão de Jesus histórico. É uma pena de que o Schweitzer, não era que as pessoas ruins, Schweitzer, inclusive, era um homem muito bom, um homem genial, né? Mas ele adotou essa teologia liberal e ele fugiu para longe daquilo que seria, né? A verdadeira fé, né? E só aqui algumas considerações finais, que eu acho muito importante. Barreiras contra a teologia liberal. Então, a teologia liberal era, como nós vimos, começa ali século XVII, XVIII, vai até o XX, né? Mas ela teve 3 barreiras que a atacaram, derrubaram muito, né? Não deixaram ela prosperar como ela gostaria ou até teria acontecido. Uma foi o movimento fundamentalista, que é o objeto da nossa próxima aula. O segundo é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Não vamos ver tudo, né? Mas por que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Você lembra que eu falei que dentro da visão da teologia liberal, o homem é uma coisa boa, a natureza é boa, nós vamos fazer o reino de Deus aqui na Terra, perfeito, maravilhoso, ensinar todo mundo a amar Jesus, que era o que ele dizia, era o reino de Deus. Só que a Primeira Guerra Mundial mostrou a maldade humana. E a Segunda Guerra Mundial mostrou mais maldade humana ainda. Então, aqui foi como se quebrasse. Então, o movimento fundamentalista, nós vamos ver a teologia da neo-ortodoxia, nós vamos ver também que, embora a neo-ortodoxia não tenha sido tão eficaz, ela foi suficiente, assim, para, em certos aspectos, derrubar a influência da teologia liberal. Mas vamos lá, aqui, olha só. Esse também é um nome difícil de falar, o Gresham Machen, né? Ele é uma pessoa muito importante. Ele escreveu um livro chamado Cristianismo e Liberalismo, em que ele combate o liberalismo. Então, ele fala assim, um exame dos ensinos do liberalismo em comparação com os do cristianismo mostrará que, em todos os pontos, os 2 movimentos estão em absoluta oposição. E o Machen, ele foi muito importante, gente, porque ele era uma pessoa muito erudita, com conhecimento muito grande. Ele estudou toda a teologia liberal, ele foi para a Alemanha, estudou, e ele viu que aquilo estava errado. E ele, então, combate. Então, o livro dele, Cristianismo e Liberalismo, é um livro marcante e necessário dentro dessa situação que nós vivemos, tá? Então, queridos, estão aí. Eu sempre vou agradecer aqueles que quiserem me acompanhar no meu canal, tá? Missão Atenas. Vocês querem me acompanhar, está aí. Se inscreve lá no canal. E também está aqui nas minhas redes também, aqueles que quiserem me acompanhar, tá na minha loja lá, serão muito bem-vindos. Muito obrigado vocês.
espero que aprenda. Às vezes, algumas coisas a gente tem que ouvir várias vezes, né, para aprender. Mas Deus abençoe e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui